Olá, resolvi fazer um vídeo sobre os livros aqui que eu tenho do Mário Ferreira dos Santos. Não tenho todos, mas tenho uma quantidade razoável aqui. Ah, e vou mostrar e talvez comentar alguma coisa ou outra sobre os livros, né? Primeiro de todos, né? Foi o primeiro que eu comprei na época em que os livros do Mário Ferreira dos Santos eram bem baratinhos, né? Porque lá talvez em 2005, 2006, 2007, não sei, mais ou menos nessa época talvez, eu comecei a comprar os livros do Mário Ferreira. E naquela época eram muito baratos, né? Era o início se falava pouco do Mário Ferreira dos Santos, né? Quem falava era o Olavo. Então, eu comecei a comprar os livros do Mário. Então, eu comprei. O primeiro livro que eu comprei foi esse aqui, A Filosofia da Crise. Né? Está até meio desmontando, né? Ainda não está tão ruim, que eu acho um dos melhores livros dele. E para mim foi uma ótima introdução ao pensamento do Mário Ferreira. Né? Aqui, quando ele fala claro, da questão da crise, né? Mas a crise não como uma ruptura exatamente, porque não há rupturas no ser e tal. Ele desenvolve muito bem esses temas. É um livro bastante interessante para quem quer começar no, no pensamento do Mário. É um livro bastante interessante. Inclusive, eu gostaria de relê-lo em breve, né? É, então, esse aqui, Filosofia da Crise, é muito bom. Foi por ele que eu comecei. Tem esse aqui também, da coleção dele, né? Das ciências filosóficas, não sei o quê, que é o Noologia Geral. Você vê, né, como os livros eram baratinhos, era R$ 12 na época. Alguns eram R$ 5. Aqui sobre a questão do ser humano, do nous, né? Aqui ele analisa a questão do nous, né? Que é a parte noética do ser humano, né? De compreensão dos princípios e coisa e tal. Né? É bem interessante também. Mais ou menos nessa linha, mas em certa medida anterior a ele, talvez não temporalmente, mas pelo tema, tem esse aqui, a psicologia, também faz parte da Enciclopédia das Ciências Filosóficas e Sociais. Aqui ele fala mais sobre a psicologia filosófica, né? Não, obviamente, né? Psicologia pensada de forma filosófica, né? É bem também interessante. Psicologia. Aqui um outro dele, também das ciências filosóficas e tal. Enciclopédia das Ciências Filosóficas. Teoria do Conhecimento. Aqui é o volume 4, né, da enciclopédia. Que é bem legal também. Ele trata basicamente dos temas de teoria do conhecimento, tudo. É bem bacana. Eu particularmente gosto muito dos livros do Mário, então esse aqui também, Filosofias da Afirmação e da Negação. Aqui ele vai analisando as ideias positivas e ideias negativas, né? Sobre o ser, sobre a realidade, e vai, como método dele, né, de pegar aquilo que é positivo em todas as doutrinas, né, e refutar aquilo que é negativo, né? Positivo no sentido daquilo que põe o ser, né, daquilo que tem relação com a verdade, né, aquilo que é real, né?
É um livro bastante interessante. Eu gostei bastante desse livro. Ele é um livro. Ele é um livro, na verdade, acaba sendo. É um livro de diálogo, né? Assim, tanto que ele tem essa forma meio platônica, vamos dizer assim. Cadê aqui? Tem o personagem que ele cria, né? Do Pitágoras, né? Esqueci o sobrenome do cara, mas é Pitágoras de alguma coisa, né? Em que ele vai discutindo as ideias, e o interlocutor geralmente é o cara que tem uma ideia contrária, né? Ao que o próprio Mário vai defender. Então é um diálogo, né? Bem escrito, é bem bacana. Eu gostei muito desse livro, né? Filosofia da Afirmação e da Negação. Também talvez seja uma boa introdução também ao pensamento do Mário, né? É porque é um livro talvez mais fácil de ler, né? Não é tão técnico e é um diálogo, talvez ajude, né? A quem não conheça nada do Mário, né? Outro aqui que eu também tenho, Ontologia e Cosmologia. Eu acho até que esse também foi republicado recentemente, né? Mas essa edição antiga, né? Esse também é um bom livro de metafísica, né? Um livro básico de metafísica, assim. Talvez para quem já tenha lido algo antes do Mário, para ter alguma base, talvez esse aqui seja um bom segundo ou terceiro livro do Mário a ser lido, assim, né? Esse livro eu gosto muito. Eu tenho que consertar. Ele está meio estrupiado. Que é o Homem Perante o Infinito, que é um livro de teologia. Teologia, entenda-se aqui, teologia natural, né? Um estudo filosófico sobre o divino, sobre Deus, né? Esse livro é muito bom, porque ele é bem completo, e fala praticamente de todas as grandes provas da existência de Deus, né? Por exemplo, aqui tem um argumento ontológico, as provas de São Tomás, né? Aqui ele fala da natureza de Deus, os atributos metafísicos de Deus, os atributos morais, né? Ele até trata aqui de umas questões que não são exatamente de teologia natural, como predestinação, reprovação, até a criação também, né? Pelo menos no sentido bíblico do termo. Mas, em geral, acho que o bojo do livro mesmo é de teologia natural, né? Um estudo filosófico, né? De Deus, né? Da existência ou não de Deus, coisa e tal. É muito bom, muito bom. Aqui é talvez a obra mais conhecida e a obra talvez a mais importante, né? Do Mário Ferreira, né? Que são os 3 volumes da Filosofia Concreta, né? Que são, bom, são magistrais, né? Assim, aqui. Esse aqui, eu não sei em qual, depois de qual livro que eu li a Filosofia Concreta, né? Mas eu acho que é um livro um pouco mais difícil de ser lido. É difícil, é um pouco mais complexo, os temas são mais profundos. Talvez deva se ler isso depois de com uma boa experiência do pensamento do Mário aqui. Aqui eu tenho o costume de anotar as partes que eu considero importantes, né, no final dos livros. Eu coloco a página, né,
e o tema, que eu acho importante, coloco esses pontos de exclamação para mostrar o que eu acho mais importante e tudo. E no livro, geralmente, eu faço sublinhados aqui, né? Sublinhados e tudo. A depender do livro, vai ter mais ou menos, a quantidade vai ser maior ou menor de sublinhados, né? Eu sublinho livros porque, para mim, livro é um objeto de trabalho, né? Assim, é um instrumento de trabalho, não é? Então, eu só não uso caneta, eu não gosto de usar caneta para escrever em livro, mas lápis desde sempre, né? Aqui o segundo volume, né, começa com ser infinito, né, demonstrações do ser infinito, possível ser. Aqui vocês vejam depois também a mesma coisa, né? Coloco essas. E coloco setinhas também, às vezes, né, para indicar o que eu acho importante, né? Eu faço essas. Ou eu sublinho ou faço esses destaques aqui, né? Aqui é o terceiro volume, a filosofia concreta. Aqui. Assim, aqui tá o centro do pensamento, né, do Mário Ferreira dos Santos, né? A tentativa dele de fazer uma filosofia apodítica, né? Ou seja, a partir de um princípio absoluto, né? E encadear verdades, deduzir algumas verdades, encadeando. Aqui é o famoso, no primeiro volume, cadê o primeiro volume? Tá aqui. O primeiro volume ele começa com que talvez já tenha ficado famosa, é a primeira verdade, insofismável, indubitável, ponto arquimédico, né? Alguma coisa há, né? Porque alguma coisa há é absolutamente inegável, né? E depois ele vai avançando, né? Alguma coisa há e o nada absoluto não há, né? O nada absoluto, por ser impossível, nada pode. Aí ele vai tirando, vai colocando as teses, né? Tá certo? É bem interessante, né? Para quem conhece, por exemplo, Spinoza ou o Próclo, né? Vai perceber a semelhança na estrutura, né? Aqui tem um livro curioso, né? A Sociologia Fundamental e Ética Fundamental. Também são livros daquelas ciências, coleção de ciências filosóficas, sociais, não sei o que, blá, blá, blá. Mas aqui eu acho que sociologia num sentido filosófico, né? Ética filosófica, né? Aqui o livro dele sobre lógica e dialética. Infelizmente eu não tenho em livro os 3 volumes dos métodos lógicos e dialéticos, só tem em PDF. Né? Eu não consegui encontrar. Depois os livros começaram a ficar muito caros, né? É difícil de achar. Lógica formal, dialética, decadialética. Esse aqui é um livro interessante porque é a tradução que ele fez da Geração e Corrupção, do Aristóteles, né? E não é só a tradução, mas ele também comenta o texto, né, da Geração e Corrupção. Também muito interessante, principalmente pelos comentários, né?
que ele faz, né? Aqui é um dos melhores livros do Mário, né? Mas, os que eu mais gosto, o Tratado de Simbólica. Esse é fantástico, é muito bom, né? Quando ele fala da questão do símbolo, né? Distingue o símbolo de sinal, né? E faz uma aplicação, né, dos símbolos, né? Assim, a simbólica dos números. Essa simbólica dos números aqui, que ele coloca, eu não sei se o Mário conhecia isso, ou como ele conhecia, mas essa simbólica dos números você vai encontrar também na Antiguidade Tardia, nos Neoplatônicos, num texto atribuído a Jâmblico, a teologia aritmética do Jâmblico. Também tem um livro do Saint-Martin, né? Também sobre a simbólica dos números. É um tema constante no neoplatonismo. E é claro, o Mário está especialmente interessado nisso por causa do pitagorismo, né? Isso aqui é a filosofia concreta dos valores. Ele fala de autores aqui, por exemplo, que eu nunca tinha ouvido falar. O que são os valores e tal. Isso pode até ser um complemento àquele livro dele sobre a ética, né? Sociologia e ética. Essa filosofia concreta dos valores. Agora tem uns livros um pouco mais recentes aqui, né? A Sabedoria das Leis Eternas. Esse faz parte já da Megister, né? Da Mathesis Megister, né? Que é a parte mais alta do pensamento do Mário, e que são aqueles livros aqui, a sabedoria dos princípios, a sabedoria da unidade, a sabedoria do ser e do nada, a sabedoria das leis eternas, a dialética concreta, o tratado de esquematologia, teoria geral das tensões e Deus. Eu não tenho livro físico, todos eles, né? Na verdade, eu só tenho esse aqui, em termos livros físicos, né? Mas eu tenho feito no meu blog uma apresentação e comentário da Mathesis Megister. Eu comecei com a Sabedoria dos Princípios, né? Fiz inteiro, se vocês procurarem lá no meu blog, tem a Sabedoria dos Princípios, inteiro, comentada. A Sabedoria da Unidade, estou terminando agora, né? Faltam alguns capítulos só. Depois eu vou passar para a Sabedoria do Ser e do Nada, a Sabedoria das Leis Eternas e coisa e tal, né? Eu tenho esses só em PDF, né? Então, esse aqui foi lançado mais recentemente, né? A Sabedoria das Leis Eternas, né? Com a introdução, edição e texto e notas do Olavo. E aqui eu tenho um livro do Olavo sobre o Mário Ferreira, um guia de estudo da sua obra, que é legal também. Mas eu ainda não li completamente. Acho que eu li uma parte, não cheguei a ler completo. Esse é outro livro também mais recente, né? Mais de crítica social, né? Do Mário, A Invasão Vertical dos Bárbaros, em que ele fala da situação espiritual né, da barbárie, não sei o quê. É bem interessante também. Esse é um livro mais de crítica social, né? Aqui, também bem mais recente, né? Do Mário Ferreira dos Santos, Análise Dialética do Marxismo. Eu ainda não li isso, né?
o índice, ele analisa Marx e tal. Parece ser bem interessante, mas eu ainda não peguei para ler. Aqui é síntese. Aqui um livro bem... Também um dos primeiros que eu comprei, talvez tenha sido o segundo que eu comprei dele. O Pitágoras, o Tema do Número. Essa edição acho que até tá meio rara, né? De encontrar. É muito, muito legal. Em que ele tenta dar uma interpretação nova, né? Vamos dizer assim. Na verdade, ele quer desenvolver na direção que ele considera que seria a direção que os pitagóricos teriam desenvolvido, né? Que o próprio Pitágoras teria desenvolvido, né? Ele tenta desenvolver aqui o pensamento de Pitágoras, né? E é claro que ele faz o uso aqui também de muitos desses de outros pitagóricos, né? Mas é um livro, independentemente da interpretação dele de Pitágoras ser que ele mesmo admite, né, que não é um livro exatamente histórico no sentido de não é uma interpretação do pensamento do Pitágoras no sentido de uma interpretação acadêmica, né, que fatalmente ia se restringir a dizer qual era o pensamento do Pitágoras, né, e fazer uma análise desse pensamento e, por exemplo, questões de filologia e não sei o que tal. Mas o Mário aqui não faz esse tipo de coisa exatamente, mas ele pega os fragmentos do Pitágoras e de alguns pitagóricos e desenvolve, né, no que ele acha que seria o desenvolvimento natural do pensamento pitagórico, né? Eu já li esse livro já faz talvez uns 20 anos, né? Pelo menos uns 15, com certeza, né? Mas eu gostei muito desse livro. Aí, como sempre, aqui eu sempre faço as anotaçõezinhas, né, no livro. Eu recomendo muito, mesmo que não se concorde com a interpretação dele, a filosofia que ele coloca aqui, independente de ser ou não, está coadunada ou não com o pensamento pitagórico, primitivo e tal, esse pensamento é interessante em si mesmo, entendeu? Nesse sentido. Aqui tem um outro também que me parece que seja raro, né? Também comprei há muito tempo. Comentário do Mário Ferreira dos Santos, né? Tradução, né? E comentário ao Parmênides de Platão. É um dos meus diálogos de Platão preferidos, né? Assim, eu adoro Parmênides. E aqui os comentários do Mário são muito legais, muito interessantes. Claro, assim, você pode haver discordâncias e tudo, né, sobre a interpretação dele, aqui as minhas anotações, né, mas é bastante interessante, vale a pena, né, ler os comentários do Mário Ferreira dos Santos ao Parmênides, que é inegável a influência de Platão, né, no pensamento dele, né, do Mário, né. Esse aqui é um livro que eu comprei, se não me engano, lá para 2007, eu acho. 2006 ou 2007. E encontrei num shopping, na livraria de um shopping aqui no Rio de Janeiro. E nunca mais vi esse livro. Nem muita gente fala dele, pouca gente fala dele, né? Assim, não vejo quase falar nele. Que esse aqui é o Cristianismo, a Religião do Homem. Em que ele... É um livro interessante porque ele coloca aqui uma série de proposições sobre o cristianismo, né? Em 2 capítulos, né? O capítulo 1 são proposições sobre o Mário Ferreira dos Santos, sobre o cristianismo. Peraí, deixa eu tirar aqui.
Aqui. Por exemplo, né, o cristianismo não é uma religião cultural, porque não depende de uma cultura determinada. Aí ele faz um comentário a essa tese que ele coloca, tá? Aí tem a segunda tese, aí faz um comentário, não sei o quê. E é interessante que o primeiro capítulo é desse jeito, mas o segundo capítulo, deixa eu ver aqui, o segundo capítulo, aqui, o segundo capítulo, ele repete essa estrutura, né? Só que são os mesmos, as mesmas teses, né? Só que comentadas com maior profundidade, né? É interessante essa estrutura que ele deu, porque tem um pouco uma, é, uma primeira parte que é a tese que ele coloca com um comentário, né? E é um comentário um pouco mais simples, inclusive mais curto, e depois no segundo um comentário, as mesmas teses com um comentário mais profundo, né? Bem interessante essa estrutura que ele deu ao livro, né? Enfim, os outros livros do Mário, como eu disse, eu tenho em PDF e coisa assim, né? Então eu não os tenho em física, né? Versão física, né? Mas eu estou fazendo, como eu disse, aquela comentário, apresentação e comentário dos livros da Mathesis, né? Fiz inteiramente dos princípios da unidade, da sabedoria da unidade, da sabedoria dos princípios inteiro, e agora estou no sabedoria da unidade, né? Quem quiser dar uma olhada no meu blog lá, vai encontrar os comentários que podem ajudar na compreensão. Mesmo que você não tenha lido lá esses livros do Mário, né? Eu acho que os comentários vão ser de ajuda para entender o pensamento mais profundo do Mário, certo? Obrigado aí a todos e em breve mais um vídeo, provavelmente sobre livros sobre economia e liberalismo e essas coisas assim, né? Bom, qualquer coisa, digam aí o que vocês gostariam, quais livros vocês gostariam de ver aqui nesses vídeos. Até logo, um abraço.